Olá, gente, tudo bem? Satisfação estar com vocês aqui, um prazer mais uma vez. Planos que Transformam, o podcast que é uma realização da Genius Plan. Mais uma vez eu estou aqui com a professora Elaine Vilela e nós vamos falar um pouco sobre educação inclusiva. Hoje com uma pergunta, não tem como negar, uma pergunta bem polêmica, mas que ela precisa ser respondida. E não é uma única resposta, mas muita gente tem percepções e nós vamos falar um pouco sobre inclusão. Professora, seja bem-vinda, é um prazer estar com você aqui novamente, mais uma vez, no nosso podcast Planos que Transformam. Um prazer estar aqui novamente com você e eu espero poder contribuir de alguma forma aí com esse assunto que é tão interessante e que é tão polêmico e que é tão caro também para mim. Professora, a gente observa na sociedade, né? eh, a gente tem tido alguns avanços, né? A gente tem cada vez um número maior de crianças deficientes, neurodivergentes, dentro da sala de aula, né. Há um tempo atrás, você tinha muitos pais que as crianças ficavam dentro de casa, não saíam por N motivos, não, o objetivo aqui não é rememorar esse passado, não deixe. O fato é hoje você tem as escolas com um número maior de alunos, né, de estudantes, na verdade, não, de estudantes nesse quadro. O fato é, a escola, esse ambiente, hoje, a gente pode dizer que ele é um ambiente inclusivo? Olha, muitas vezes não, né? E eu queria ressaltar essa questão do tanto do passado, né, que falava ali dos pais que deixavam as crianças e até adultos mesmo com deficiência, em casa, eles não eram participativos na sociedade. E aí, a partir de uma obrigatoriedade agora, esses pais eles precisam levar essas crianças, eles precisam estar matriculados na escola regular. Então, foi uma mudança de perspectiva que foi muito positivo, né, porque essas crianças estavam ali sem, esse contato com o outro, que dificultava ali o desenvolvimento. E aí quando você me pergunta se as escolas são de fato inclusivas, eu digo que não, porque a escola não está preparada para isso, né. Então, algumas pessoas criticam as escolas, que prestam atendimento especializado, e eu digo que, assim, ela tem uma grande vantagem, é que por ser especializada, ela está preparada para receber o público que ela se destinou. Então ela tem esse privilégio, né, de poder fazer esse tipo de atendimento, que é uma característica que não tem na escola regular. Então nós não temos esse potencial profissional, capacitado para atender essa demanda, né. E então, é muito complexo você falar que a escola é inclusiva, porque ela não tem preparo para fazer esse atendimento adequado para essa criança. Então, qual que é o atendimento adequado? Que ela possa ser atendida de maneira equitativa, que ela possa aprender como os demais alunos dentro da especificidade que ela possui. Sim. E muitas vezes isso não acontece, porque a escola não tem o preparo, a escola não tem o espaço, a escola não tem o profissional, a escola não tem esse manejo para poder atender essa criança, que precisa desse suporte especializado. Então, muitas vezes a gente passa por esses conflitos, por essas questões, e eu até conheço um pai de uma pessoa com deficiência que ele diz o seguinte: eu gosto muito da escola especializada, da escola bilíngue no caso dele, né, que tem filho surdo. Eu gosto da escola bilíngue, porque lá na escola bilíngue ele tem o contato com outras crianças que também são surdas, então ele não se sente, uma pessoa fora do universo. Ele ali tem a oportunidade de aprender na língua que ele precisa, e aí depois ele vai se formalizar numa língua que ele vai ter uma estrutura boa, e depois ele vai conseguir sair dali para a sociedade e fazer o que ele precisar. Se eu coloco o meu filho numa escola regular, ele vai ter o contato, ele vai ser incluído, entre aspas, ali naquela escola, ele vai ter uma intérprete de libras, mas ele não vai ter o conteúdo direto na língua dele,
Ele não vai ter amigos que saibam se comunicar com ele não vai ter espaços dentro da escola, a cantina, a cozinha, o porteiro, a secretaria, que vai conseguir se comunicar com ele vai crescer ali num ambiente que ele vai sentir que ele não pertence àquilo, ele vai crescer sem uma identidade formalizada. Então, a socialização nesse espaço, para o meu filho, não é adequada. Então, se eu quero que ele socialize, eu preciso que ele frequente espaços de socialização, que não escola. Eu quero que o meu filho aprenda. E aí ele me deu um exemplo que eu fiquei assim, impactada com o exemplo dele. Ele falou assim: "Eu quero que meu filho aprenda inglês. Eu vou mandar ele para onde? Para uma escola de inglês, onde tem pessoas que vão falar com ele em inglês, que vão atender ele em inglês, que vão impulsionar para que ele aprenda o inglês". Então ele comparou a escola especializada, a escola bilíngue, ele fez essa comparação. Então, e é isso. Então quando você imputa na escola uma responsabilidade de fazer inclusão, ela vai fazer o que é possível. O que é possível? Ela contratar um intérprete. Mas não é possível ela tornar a escola inteira bilíngue. Claro. Para que ela torne a escola inteira bilíngue, ela precisaria de um tempo de preparação, formação, tempo, que a língua não é um idioma que você aprende em 40 horas. Sim. Não é um idioma que você aprende rapidamente. Então, precisaria de um esforço muito maior para que eu olhasse para essa escola e falasse assim: a escola é inclusiva. Eu estou dando esse exemplo do surdo, Sim. porque ele é um exemplo muito nítido, mas isso se aplica a todas as especificidades, todas as deficiências, todas as neurodivergências. Porque se eu chego numa escola que ela tem uma escada ao invés de uma rampa, ela não está Foi. acessível. E aí, o que, que eu vou fazer? O que, que eles vão fazer com essa criança? Eles vão alocar ela num espaço, ou colocá-la no térreo, para falar assim, atendi, ou mandar ela para outra escola que tem uma rampa. Então, eu acredito que o preparo, a gente tem várias barreiras, né, da acessibilidade. Nós temos 10 barreiras, mas eu quero só mencionar 3, que são as barreiras principais, né. Então é a barreira atitudinal, a barreira arquitetônica e a barreira comunicacional. Então são 3 barreiras principais aí, que precisavam ser ultrapassadas. Sim. E delas, a mais difícil é a atitudinal. Porque se não for um consenso de todo aquele espaço, de toda aquela escola, de todo aquele contexto, você não consegue. Se não for uma consciência daquele que atende, do professor que atende, a gente não consegue, né. Só para fechar essa pergunta, eu trabalhei numa escola, numa sala de ensino médio, que eu tinha 3 alunos surdos. E eu era intérprete da sala de aula e tinha 3 alunos surdos. E aí eu falei assim: "Isso não é inclusão, se eles falarem só comigo. Eles precisam falar com a sala de aula toda". E aí nas aulas vagas faltava professor, eu ensinava libras. Faltava professor, eu ensinava libras. Então assim, diminuiu o impacto, mas eu não posso dizer que eles foram incluídos totalmente. Sim. Então, os alunos conseguiam ter um diálogo básico com eles ali, conseguiam fazer trabalhos em grupos ali, mas eles não estavam de fato, porque inclusão é uma palavra muito forte. Sim. Então, eu tentei promover ali enquanto docente, enquanto professora, enquanto intérprete de libras, uma socialização básica ali entre eles. Mas assim, em 1 ano você aprende uma língua. Então, 1 ano que eu fiquei naquela sala, não foi o suficiente para que eles estivessem de fato incluídos na totalidade. Porque eles saíam da sala, eles iam na cantina, já não tinha. Eles iam no pátio? Já não tinha. Então, por mais que as escolas bilíngues elas se esforcem, por mais que essas escolas, são polos bilíngues, né, que tem uma sala de surdos e o restante da escola não tem a língua de sinais, Sim. né. Então, esses polos bilíngues, essas escolas que se dizem inclusivas, é muito bonito ela dizer que ela é inclusiva, mas é muito difícil ela se tornar inclusiva, por conta dessas barreiras. Agora, o professor, a palavra aí é pertencimento, não é? A gente às vezes, permitir ou possibilitar que uma criança se sinta pertencente àquele ambiente, não é algo simples e precisa ser algo verdadeiro, senão ela não pertence. Por isso que muitas vezes a gente observa que há uma evasão escolar muito grande, muito grande. Por quê? Porque chega um determinado momento que eu não quero ir para aquilo.
Eu não tenho nenhum contentamento naquilo, nenhuma alegria, eu não me sinto pertencente àquilo. Se eu estar lá ou não estar, não muda absolutamente nada, então isso é um pouco complicado. Agora, professora, eu imagino que você tenha respondido essa questão da inclusão, você respondeu sob a sua perspectiva de educadora, de professora, não é? E é exatamente isso. Agora olha só, deixa eu perguntar uma coisa aqui. O pai, a família, tem que tomar uma decisão. Em alguns casos, ela não ela nem tem a oportunidade de tomar a decisão, porque, por exemplo, os 2 modelos não existem, só existe a escola comum que ela vai matricular lá, o seu filho. Mas o que eu estou querendo colocar é o seguinte, não é um peso muito grande para a família, tomar essa decisão com tantos impactos assim? Ela tem essas informações todas para poder tomar a melhor decisão possível ou não? Nem sempre, nem sempre. Porque se a família tem a opção de colocar, no caso do surdo, né, colocar o filho numa escola bilíngue e colocar o filho numa escola perto da casa dele, talvez ele não consiga mensurar os impactos desses 2 tipos de educação. Talvez ele não tenha consciência do que isso pode ocasionar no futuro. Então, por exemplo, eu tenho surdos que se formaram na escola e não conseguiram sair dali e fazer uma faculdade, terminar uma faculdade. E eu conheço surdos, não é uma totalidade, não posso garantir isso, Claro. mas eu conheço surdos que eles fizeram, faculdade, fizeram o ensino regular numa escola bilíngue, e eles conseguiram sair de lá com a língua de sinais perfeita, e aí eles tiveram ali a língua portuguesa como segunda língua, e eles conseguiram ali fazer um mestrado, fazer um doutorado, conseguiram evoluir na questão da ciência, da pesquisa, dos estudos. Porque eu entendo que quando você consegue formalizar a sua língua, consegue se identificar enquanto sujeito surdo, consegue aprender de fato a sua primeira língua, eu acho que para as outras você consegue assimilar. É como nós somos superletrados em português. Então, se eu tiver que aprender outra língua, eu tenho uma língua base. Então, a partir dessa, eu vou aprender outra. Então, se o surdo, ele, isso numa escola regular, que ele não tem essas matérias todas ali em língua de sinais, se ele não tem ali a oportunidade de vivenciar isso, talvez esse processo seja mais difícil. Não vou dizer que ele não vai conseguir. Pode ser que ele busque outros meios, mas é mais complicado, é mais complexo. É. Eu percebo que, assim, casos que eu acompanhei de perto que tiveram, evolução, inclusive eu ia usar a palavra sucesso agora, e aí eu me corrigi aqui, porque eu acho que a palavra sucesso não é a melhor palavra, né? Mas os alunos que conseguiram chegar até uma universidade, em geral são alunos que tinham algum tipo de relação da família com educação. Então os pais conseguiam engajar isso de uma maneira mais incisiva e conseguiam auxiliar e eles chegaram, se formaram e isso eu acho muito importante. Agora, assim, voltando para até um pouco para a questão do universo do professor, eh, essa inclusão ela tem se tentado com todos esses desafios que a gente já mencionou aqui, uma situação difícil, mas eu queria falar de algo específico, me ocorreu aqui agora. A gente está falando muito sobre a questão da inclusão, no sentido do você até citou três vetores importantes, né, da comunicação, do pertencimento ali à socialização e mais um terceiro que era arquitetônico? Arquitetônico, ok. Agora, voltando para o professor, qual é o tamanho do desafio para o professor hoje avaliar esses alunos com bases tão distintas? Isso é algo que eu, percorrendo o Brasil afora aí, como você sabe que eu percorro, conversando com muita gente, eu percebo assim, os professores estão com muita dificuldade, e quando eu digo dificuldade, eu não estou falando de dificuldade de de ter conhecimento para fazer,
mas uma dificuldade de tempo, uma dificuldade de complexidade, porque eu posso ter numa sala, eu tenho um aluno com DI, eu tenho um aluno cego, eu tenho um aluno surdo, eu tenho um aluno com autismo grau 1, até nível 1, eu tenho um superdotado e eu tenho mais outros 35 típicos. Como é que eu avalio essa turma? Boa pergunta. Esse é um grande desafio. Tem que avaliar com equidade, avaliando cada um dentro da sua perspectiva, cada um dentro da sua forma de entendimento, cada um dentro da sua forma de apreensão. E aí, para isso, para você avaliar, você precisa ter feito isso em todo o processo. Porque você não vai ser equitativo só no momento da avaliação. Você vai ser equitativo em todo o seu projeto, todo o seu processo de ensino-aprendizagem. Não é uma coisa que você vai fazer na hora da avaliação. Tem que ser em todo o processo. Então, cada um desses que você citou, são especificidades diferentes. Sim. Então, se ela não tiver feito adaptações pedagógicas no processo, dificilmente ela vai conseguir avaliar. O, hum, Pode ser que eu esteja fazendo uma pergunta rala. Desculpa a minha ignorância, falando do popular. Mas assim, os professores hoje, eles têm eh, habilidade, acho que habilidade não é a palavra, mas eles têm conhecimento para fazer avaliações tão diferentes dentro da dinâmica que eles têm hoje dentro da sala de aula? Olha, o professor ele tem o suporte, o professor regente numa sala de aula, ele tem o suporte do atendimento educacional especializado. A turma do AE. Esse profissional, ele tem uma responsabilidade de auxiliar o professor nesse processo. Então, mesmo que o aluno tenha atendimento no contraturno, mas é uma parceria com esse professor e o professor do atendimento educacional especializado. Então, esse professor ele vai indicar os caminhos para que esse professor possa realizar tanto as atividades quanto as avaliações. Então, é um suporte que ele tem. Além disso, tem a esfera da coordenação, aí vai subindo para a gestão e aí por aí em diante. Professora, uma pergunta aqui. Eh, Hoje a gente isso acontece nos alunos típicos, né, de você ter um aluno em uma determinada série, mas que o conhecimento dele não está 100% adequado àquilo, e isso dentro da educação, inclusiva acontece da mesma forma. Você pode ter um aluno lá, que ele está matriculado no 7º ano, mas ele tem dificuldade com escrita. Eu posso dizer que isso acontece? Acho que posso, né? Como é que a gente trabalha com isso? Tem esse problema, porque eu considero isso um problema, né, um desafio. Esse desafio ele já chegou nas camadas mais altas, da educação nacional para poder falar o seguinte: "Nós precisamos tomar uma atitude aqui", porque eu tenho alunos que estão terminando o Fund 2, estão chegando no ensino médio com conhecimento muito básico. Esse problema ele é latente hoje aos olhos de todos? Como é que vocês estão enxergando isso? Eu vou te falar de 3 coisas. Uma coisa é o reforço escolar, que muitas escolas fazem isso. Então fazem reforço no contraturno para sanar essa carência, essa deficiência na aprendizagem. Nós tivemos uma lacuna muito grande na pandemia, porque a pandemia ela escancarou as diferenças sociais de maneira, assim, Gritante? absurda. Então, as crianças que elas precisavam ser alfabetizadas nesse período, foi muito complexo. Quem estava em processo de alfabetização ficou também com lacuna, e é uma lacuna que a gente nunca vai conseguir suprir, porque foram anos reclusos, sem o contato com o professor, sem contato com a escrita, sem contato pessoal que a gente tem na escola, esse acompanhamento corpo a corpo. Sim. E dessa perspectiva da escola, por mais que ela tenha corrido para sanar isso, escolhido os principais conteúdos do currículo para serem passados, vai ficar uma lacuna que a gente não vai conseguir sanar. E a gente percebeu também na questão da educação que foi online, nesse período, muitas crianças não tinham internet. Tinha o computador
e não tinha internet. Muitas casas tinha um celular e 3 crianças em 3 anos diferentes. Então uma questão que a gente não vai colocar aqui, que a gente não vai dar conta Sim, de falar sobre as isso. complexidades. Essa foi outra questão também. E outra, eles estão chegando na universidade, sem saber escrever. E aí o que que a universidade tem feito? Não aulas de reforço, mas disciplinas que complementam tanto a questão da escrita, então a gente tem a disciplina de leitura e escrita, que a gente fornece para os alunos, quanto também nas áreas de engenharia, nas áreas de exatas, também a gente tem dado reforço de matemática, que às vezes os meninos não estão conseguindo somar, fazer soma básica. Então, esse público que está com essa defasagem, eles têm chegado na universidade. E lá na universidade nós temos tentado, basicamente, fazer isso para que eles consigam acompanhar. Então, aqueles alunos. Então, a gente tem feito muito isso no primeiro período, de ó, a gente vai fazer uma redação. Redação, vai. Escrita, à mão é, porque a gente precisa saber como é que é a escrita dessa pessoa. Quantas letras ela vai comer enquanto ela vai escrevendo. Então, e isso é uma avaliação diagnóstica que nós temos feito no ensino superior para identificar essas lacunas. E são lacunas imensas. Eu imagino. Eu tô aqui assustadíssimo. Assim, é, é daquela, sabe aquela série de coisas que você não tá ali, você só nunca se deu conta, mas o problema tá ali. É exatamente isso. Porque assim, existem coisas que estão ali e você não se dá conta porque talvez aquilo não te incomode, não é? Mas o dia que alguém chega para você e fala o seguinte, ó, está entrando no curso de engenharia, qualquer que seja ela, mas é um curso de uma base matemática fortíssima, elementar, e aí você está falando de uma pessoa que tem dificuldade de fazer contas, então aí não tem um problema muito grande. Da mesma forma, alguém que entra numa área humana com dificuldade de escrita, de comendo letras, como você falou, eu acho isso assim muito complexo. Isso é muito complexo. Agora, professora, voltando na questão da prova, né? A primeira vez que eu ouvi isso de um professor, isso assim, eu fiquei muito pensativo nisso, né? Ah, eu não consigo fazer esse monte de prova para esse monte de gente. Não consigo. Eu tenho muita dificuldade, porque exige um tempo que eu não tenho. É importante a gente colocar algumas coisas aqui, né? Quando a gente fala que não quer, não é, é uma questão de, tudo é questão de tempo. Tudo para o professor é uma questão de tempo. Eu já tenho um tempo que ele já não está sobrando. E se eu insiro mais uma coisa para fazer, é um problema. Como é que a tecnologia ajuda isso? A tecnologia é, como é que o meio vê, por exemplo, uma solução para propor essas provas, eh, já levando em consideração as adaptações que são necessárias a cada um desses estudantes neurodivergentes? Isso hoje é bem visto dentro da comunidade? Isso é algo real? Ou aí a gente está um pouco longe disso? Está um pouco longe disso, porque o professor tem dificuldade de elaborar essas esses instrumentos avaliativos. Muitas vezes ele não tem suporte para fazer isso, às vezes sim, às vezes não. Então é muito complexo. E a questão do uso da tecnologia, a tecnologia é uma aliada, mas muitos a enxergam como vilã. Então, por exemplo, se o professor, por exemplo, usa a IA para elaborar as questões dentro da especificidade do aluno dele, porque, se eu colocar lá, provas para aluno, autismo nível 1, talvez eu não contemple todos os alunos autistas níveis 1, porque cada aluno é diferente. Sim, Então teria que ter uma prova individual realmente para cada aluno, né. Então ela pode usar essa tecnologia para auxiliar, se a escola que ela está permite esse tipo de utilização e se isso depois passar por uma curadoria, porque inclusive a IA também erra. claro, claro. Então ela precisa dessa curadoria e eu não sei se ela tem um tempo hábil, talvez o tempo que ela demore para fazer a Para curadoria ver seria o tempo que que ela ela vai fazer, gastaria que ela vai para fazer construir. de fato, né. Então mas é muito complexa essa questão, porque muitas pessoas não veem com bons olhos o uso da tecnologia
no sentido de utilização da IA. Porque se você coloca na IA, é como se você não tivesse conhecimento sobre aquele assunto. Entendi. Então, eu acho que é muito mal visto, é muito mal visto. Mas pode ser que tenha as outras iniciativas que valorizem e que incentivem, né. Mas as que eu tenho com conhecimento, é mal visto por conta disso, porque quem conhece a realidade do seu aluno é você, não a IA que você está usando. Exatamente. Eu acho que assim, eu acho que no futuro, né, o médio prazo, longo prazo, é difícil falar, né. Eu acho que a gente vai avançar um pouco dentro disso. Basicamente pelo quê, né, porque eu acho que assim, você está falando de uma tecnologia, a inteligência artificial ela não é que ela é uma tecnologia nova, não, ela existe há muitos anos, há dezenas de anos. O que você tem hoje é uma propagação muito maior do uso efetivo dela. Então, de 2, 3 anos para cá, isso de fato explodiu mesmo, né. Mas uma coisa que eu acho importante às vezes a tecnologia ela vai te permitir, eh, não necessariamente ir mais longe, mas talvez ir mais rápido. E isso é um ganho. Porque quando você fala de uma questão, por exemplo, de alunos que estão com dificuldades na resolução de provas de matemática e estão entrando na universidade, talvez em algum momento ele vai continuar chegando lá naquilo que é o objetivo final dele, mas ele demorou muito mais. Então a tecnologia ela não vai te levar para um outro norte, não, o norte vai ser o mesmo, só que ela tem condições devidamente testada, validada, de te levar mais rápido, e aí te dá a possibilidade de ver outras coisas. Eu acho que isso é algo que tem se discutido, né. Eu estava conversando com uma professora ontem, num desses institutos profissionalizantes de formação, lá no estado do Espírito Santo, ela estava falando, né, de que até um tempo atrás a escola dela não possibilitava o uso, e mudou. Agora eles já estão possibilitando, porque assim, não tem como. Não tem como, você tem que É, usar, exatamente. utilizar e de forma ética. Exatamente. Então porque senão você vai é como se você fosse afastando cada vez mais a escola do aluno. E isso é um pouco complicado, sabe, é um pouco complicado. Mas a gente precisa encerrar. Eu queria que nós fôssemos caminhando para o final aqui. E eu queria que a gente falou um pouco sobre a questão do ambiente inclusivo da escola, a gente falou um pouco sobre os desafios dos pais em tomar as melhores decisões para os seus filhos, né. Muitas vezes eles tomam decisões sem ter todas as informações, e aí você acaba tomando uma decisão enviesada, isso é um problema, né. Mas eu queria que você me falasse o seguinte: e aí? E como é que você enxerga, não o futuro da educação inclusiva? Acho que você já respondeu essa pergunta direta ou indiretamente. Mas o que que é vou te fazer uma pergunta diferente. Como é que a gente torna esse relacionamento do professor-família, principalmente na educação especial, mais leve? Vou usar essa palavra. Eu usar a palavra profissional, acho que não é o caso. E eu iria usar a palavra mais amoroso, também não acho que é o caso, não é? Mas como é que a gente torna esse relacionamento mais leve? Porque eu acho que, assim, esse relacionamento pesado como tá, ele tá gerando muita dificuldade para muita gente. Você consegue me dizer isso pra gente poder encerrar? Olha, eu diria que a escuta, Dos 2. dos 2. Então, o professor escutar a família, É um de cada lado mesmo. entender o que que a família sente, o que que a família espera, o que que a família precisa, e da mesma forma a família escutar o docente. O que que o docente espera, o que que o docente precisa, como ele se sente. Eu acho que é importante essa escuta dos 2 lados, esse diálogo para que ambos possam se compreender, porque é ouvindo que a gente compreende o outro. Posso fazer mais uma pergunta?
Ele tem tempo para isso? O professor tem tempo? A Ele consegue escola fazer a isso? escola precisa propiciar esse tempo. É uma das pesquisas da minha orientanda. Ele precisa fazer um café de sábado, professor e família. Ele precisa desse tempo. Em algum momento ele precisa separar esse tempo, porque senão não tem como tornar essa relação leve. Então é uma escolha. A escola precisa propiciar esse tempo. A gestão precisa marcar, precisa priorizar esse tempo, porque se esse tempo não acontecer, É uma barreira, né? é uma barreira, Como é que você rompe barreira, né? uma barreira. Você rompe barreira aproximando. É, exatamente. Você só rompe barreira aproximando. Senão a barreira está estabelecida. Tempo não tem, mas a gente precisa fazer. Professora, foi um prazer, mais uma vez. Professora querida, aqui conosco, professora Elaine Vilela, lá da Universidade Metodista. Eu quero me dirigir em especial a você. Esse episódio foi um episódio que a gente decidiu assim, não, vamos abrir a câmera aí e vamos gravar. Vamos falar sobre inclusão. Os desafios são aí, é algo que a gente sente, é algo que a gente vive, é algo que a gente está vivendo. Então, você começa a falar sobre isso, naturalmente surgem os assuntos e a gente vai ter que encerrar por uma questão de tempo. Voltaremos na próxima semana com mais um episódio do Planos que Transformam. Para cada criança tem que existir um caminho possível. E nós não podemos abrir mão disso. Esse podcast é um oferecimento, é uma realização da Genius Plan. Então, espero que na próxima semana você esteja conosco. Comente, coloque a sua sugestão de uma pauta, de um tema que a gente possa abordar aqui, que com certeza voltaremos na próxima semana para mais uma breve conversa sobre esse assunto que tanto fala aos nossos corações, tá bom? Até mais, tchau, tchau.